E na favela eu copiava os meninos que faziam certo, não é porque eu sou mais inteligente ou mais honesto. É que os que faziam errado duravam menos. Eu queria durar mais. Você já trabalhou muito na vida e você construiu um monte de coisas também. Pra você, qual que é a relação que você tem com o seu trabalho? De não trabalhar. O mundo é cheio de pessoas boas, se você não encontra, seja uma. De onde você vai, a sua energia chega primeiro. Cara, então leva a melhor energia, sai de casa com ela. Trabalho, família, família, trabalho. Porque existe um lado divino no corre nosso de cada dia. Esse é o Santa Correria, o lado divino do corre nosso de cada dia. Eu, Marcos Piangers e João Branco, toda segunda-feira, trazendo conversas com gente que corre muito, mas não deixa de estar conectado com as coisas que mais importam na vida. Tudo isso toda segunda-feira aqui nos canais do Santa Correria, com o patrocínio de Reserva e Chevrolet. Olá, senhoras e senhores, está começando mais um Santa Correria, a sua companhia no corre do dia a dia. É mais ou menos isso, quem inventou esse slogan é o meu marqueteiro favorito, o maior marqueteiro do Brasil, João Branco, que aqui comigo apresenta o Santa Correria. E aí, galera, tudo bem com vocês? Prazerzaço, tá em mais essa correria aqui. Tá corrido aí? A gente vai correr com você hoje, nós vamos bater uma bola legal. Hoje é dia de falar de coisas felizes, Piangers. Exatamente, falar sobre positividade, falar sobre família, falar sobre correria. E é claro, a gente sempre tem o patrocínio aqui da Reserva, que nos veste e veste muitas pessoas, muitos papais, muitas mamães espalhados por esse Brasil vestem a Reserva, que tem a Reversa também, que é a linha feminina da Reserva. A gente tá de tênis da Reserva, de casaco da Reserva, a gente tá no style aqui. Um abraço pro Rony e também os amigos da Chevrolet. Olha, eu nunca tive assim no visual desse jeito, pra galera da Reserva lá que me ajudou. E hoje eu cheguei aqui num carro, Piangers, que eu nunca tinha visto, ele silencioso, cara. Um negócio elétrico. É o meu favorito esse, aquele Conheci elétrico. o Bolt da Chevrolet, sensacional, você não conhece ainda, conheça lá, que vale muito, muito a pena. Muita gente ouve nosso podcast aqui e às vezes deixa aquele comentário dizendo que, pô, é fácil para vocês falarem, né? Vocês estão aí com todo o privilégio de vocês, aí fica fácil, você entrevista aí um jogador de futebol, um cara famoso, um cara com grana, e aí fica fácil. E a gente sempre diz, a gente sempre bate na mesma tecla, que todo mundo aqui percebeu ao longo da nossa jornada que a coisa mais importante é gentileza, humildade, é realmente ter gratidão por aquilo que a gente tem, e com o passar do tempo as coisas vão acontecendo, você vai se aproximando de pessoas boas, a sua vida vai entrando nos eixos, você vai descobrindo o seu propósito e tudo mais. Hoje a gente vai receber um cara aqui que sempre viu a vida com positividade, que desde os momentos mais difíceis ele sempre olhou e disse assim, vamos tirar de letra, bora pra próxima, e a vida é um passeio muito bonito. Senhoras e senhores, vamos chamar aqui para o sofá do Santa Correria, ele que está sempre na correria, mas sempre divinamente conectado com o seu ser e com seus afetos, com a sua família e seus amigos. Ele, Geraldo Rufino, uma salva de palmas do Caldeirão! Aê! Que legal, meu irmão. Essa risada inconfundível. Esse astral inconfundível, mano. Que prazer estar com vocês. Aí, Geraldo. Bora lá. Vocês estavam falando de investimento? Olha o que fizeram Eu tô comigo. vendo, você tá todo reserva também, mano. E aquecido. Olha só que legal que a gente preparou pra você. Cara, papai, sensacional. Não precisava ter melhor recepção e me dar presente. Cara, eu achei que vocês eram o meu melhor presente, agora você mostrou um que supera. Que legal. Você não esperava muita por essa história, muita história aí. Ah, família. Pra mim, família é base. Base de tudo. Você quer saltar, então volta pra base. Qual que é a base? É a família. Qual que é o pilar pra você se equilibrar pra saltar na base? A mulher, a mãe. Simples assim. Comigo foi assim, tá ela ali, ó. Ah lá. Eu no colo dela. Sensacional, cara. Eu ficava assim, cara, você quer carregar as baterias? No meu caso, por exemplo, a minha mãe não está mais fisicamente, porque no meu ponto de vista, mãe não morre, só morre quem é esquecido. Então minha mãe é inesquecível, imortal. Mas se você ainda tem ela fisicamente, como eu tive, cara, pega a sua tecnologia, o seu smartphone e faz uma mensagenzinha assim, amo você, saudade de você. Se você achar que isso é careta, porque você está no século XXI, da tecnologia, da nuvem, não tem problema não. Põe só assim, oi, mãe.
Ou então pro ajudante dela, o pai. Você fala assim, oi pai, esse casal tem o poder de passar uma energia para você, para carregar suas baterias, do outro lado do planeta, numa velocidade que não tem NASA que explica. Mas as pessoas que não têm tempo, não têm agenda, não tem tá corrido, tá correria. Ei! Tem que santificar essa correria aí. Tem que conectar com o seu divino, com a sua mãe, com o seu pai. Cara, santificar a correria, isso é perfeito, porque é o seguinte, você pode fazer tudo na velocidade que tiver que fazer, sem perder a espiritualidade, sem perder a sensibilidade, a humildade, sem perder a humanidade, humanização. Tá fácil, você precisa. Eu falo para as pessoas, tem que pegar o celular, o WhatsApp, uma vez por dia, aí você pega em algum momento aleatório, manda para sua mãe, mãe, eu te amo, pai, te amo e tudo mais. E aí se a mãe responder, meu filho, o que aconteceu que você tá falando pouco, eu te amo para ela. Quando fala só uma vez na vida, assim, a mãe acha que tá precisando de dinheiro, bater o carro. É interessante que você não precisa nem falar eu te amo. Você fala oi, ela já sabe que você precisa dela. Inclusive é o seguinte, a mulher tem por natureza muitos sentidos. Falam que é 6. No meu ponto de vista, a mulher tem 200. Ou a mulher tem 100 e tantos e a mãe tem 200. Cara, ela vai saber, você não precisa falar nada, fala só oi. Você acha que é tão difícil assim? Falar com a própria mãe? Verdade. O cara fala que vai fazer network. Fala, você já deu bom dia dentro de casa? Maravilhoso. Deu bom dia para a mãe. Levantou de manhã, deu de cara com a figura divina. A pessoa mais próxima. E você não deu bom dia, não dá bom dia para Deus. As pessoas estão se achando. Então eu acho sensacional quando vocês falam de essa conexão da espiritualidade. Nós somos emocionais, né? Como é que você lida com essa coisa da emoção? Porque é isso que nos fortalece. Aí o resto, cara, não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Sim. Você, por exemplo, você é executivo. Como é que já viu um cara cobrando trabalhar 6 horas por dia? Você não vai ser quem você é nunca, nem você. Não tem milagre. Olha que oração. Olha o horário, a gente batendo um papo para levar conteúdo, levar informação, para fortalecer as pessoas. Como assim? Tá tarde? Tá cedo? Você não tem tempo? As pessoas estão se achando muito. É verdade. E ele me falou uma coisa em off que eu achei muito bonito, João. Queria só trazer para o papo que o Geraldo disse assim que a melhor versão dele é ele com 7 anos de idade. E que ele tenta sempre todo dia acordar como se ele tivesse 7 anos e se comportar como se tivesse 7 anos. Ou seja, sorrindo, agradecido, conectado com as pessoas ao redor. Você falou 7 anos, eu preciso contar uma história. Posso? Agora. Eu tenho 2 filhos. Tenho um de 9 e uma de 7. De 9 é o Matheus, a de 7 é a Julinha. 7 anos, igual a idade que você falou. Semana passada, eu recebi uma mensagenzinha no meu celular, que ela tá aprendendo a escrever, e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, escrito assim, Pamonha de Piracicaba, te amo. Só isso. Sabe o que é isso? Todo dia, quando a gente acorda em casa, eu saio acordando a casa, acordo minha esposa, vou acordar a filha mais velha, vou acordar a filha mais nova. Quando eu vou acordar ela de manhã, ela não acorda, ela fica dormindo lá. Aí eu chego, acorda, Julinha, vamos pra escola e tal. E ela fica... até que ela agarra o meu pescoço assim, puxa bem pertinho e fala, faz o carro da pamonha. E aí eu vou levando ela no colo assim pra sala todo dia. Pamonha, pamonha, pamonha. Pamonha de Piracicaba. E ela gostou tanto disso que agora ela fala que ela é a pamonha. E eu descobri até que tem emoji de pamonha por causa dela. Tem um emojizinho, você clica lá, depois vai ver. Então essa daí foi a minha mensagem, 7 aninhos. É muito bonito ter 7 aninhos, né? Cara, eu só acho que você é uma pessoa muito egoísta. Sabe por quê? Por quê? Porque assim, cara, todos nós somos comandados por uma mulher. Você, por egoísmo, tem 2 chefes. 2 mulheres em casa, cara, duplo comando. Porque assim... Tem 3, cara. Vocês são egoístas. Só vocês querem ser comandados. Porque é o seguinte, você pega, por natureza, nós seremos comandados pelas mulheres a vida toda. Se você escapou da mãe, não, pode aguardar, você vai ser comandado pela esposa. Mas pela ordem, você já nasce comandado por uma mulher que é a mãe. Da natureza. Quanto mais rápido você aceitar, dói menos, tá? Você vai ser comandado pela mãe. Depois, em seguida, naturalmente, como quem não quer nada, diz que é parceiro, mas vem pro comando que é a mulher. Aí você acha que agora tá o suficiente, tá apertado. Aí vem a filha. Verdade. E aí você, puta, passei por tudo isso, já tô com 70 anos. Aí tem a neta. A vida toda as mulheres vão dominar, já dominam o mundo, elas têm poder de influenciar. As pessoas querem ganhar dinheiro, querem fazer negócio e tal. Já aprendeu a lidar com mulher? Sabe por quê? Porque elas que decidem. Pode ver, tudo que você faz, você muda de emprego, você muda de empresa, você está executivo de uma empresa, você vai para outra, a mulher falar, não gostei, você não vai.
Cara, não tem jeito. O cara fala, eu vou comprar uma casa, a mulher dá uma volta na casa e não olha a casa inteira. Você já vai, ih, não deu certo. E fala dessa questão com a sua criança interior. A minha criança, essa é a minha melhor versão. Quando nós temos uma personalidade que é formada, todo mundo sabe disso cientificamente, no máximo com 7 anos, você está pronto. Você já tem uma personalidade, você é aquilo. A sua bebê é aquilo e você sabe que... Vai ser pamonha pro resto da vida, então. O gênio dela é aquela, ela já aprendeu como é que lida com você, vai te dominar e vai conduzir, é a personalidade dela. Então, todos nós. Só que é o seguinte, por que as pessoas mudam? Depois vem os rótulos. Começa por rótulo A, rótulo B e hábitos diferentes, mas você, na sua essência, a sua personalidade tem 7 anos. E aí as pessoas se levantam de manhã e tem um monte de dificuldades, cheio de rótulos, vai pro espelho, pega um pedaço de pau e soca na cabeça de quem te atrapalha. Mas você tem que achar um espelho, porque quem te atrapalha é você. Só que quando você olha para esse espelho, se você olhar um pouquinho com mais atenção, você acha a criança, que é você mesmo, na sua essência. Cara, dá um sorriso para ela, fala com ela, desperta ela. Ela não tem preconceito, ela não tem intolerância, ela não tem racismo, ela não tem vergonha, ela é feliz, ela não depende de nada. Cara, ela não sabe esse negócio de crise, de esquerda, de direita. Não tem dificuldade com uma criança de 7 anos. Ela é feliz. Então, quando você forma essa personalidade, você tem o direito de preservar. As pessoas agora substituem pelos rótulos e esquecem a essência. Eu uso a minha essência, a minha idade mental é 7 anos. Como é que você faz? Eu fico lá. Às vezes eu estou na empresa, a gente tem um espaço grande, num quarteirão, e os meus filhos já estão, não trabalham mais comigo, já tem empresa própria. Mas quando eles trabalhavam comigo, eu queria correr agora no frio, de ponta a ponta, e eu ia assim, de avião. É um privilégio você ter uma empresa que dá para você andar lá dentro de avião. Como é que é o avião? O mesmo avião que eu tinha quando era pequeno. Eu abro as asas e... dentro da empresa. Meu filho fala, pai, que isso? Tá cheio de gente. Eu falo, meu avião. As pessoas vão ter inveja. Eles não devem ter avião. Aí, pai, para. Eu falo assim, tá achando ruim? Você quer que eu vou de cavalo? Daí lá vem o cavalo. Pai, pelo amor de Deus, filho, eu sou feliz. Eu que se lasque, que o outro vai pensar. Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu só estou sendo feliz. Eu faço, a minha filha, eu faço igualzinho eu faço com a sua bebê, é sensacional. Eu levanto e vou de manhã no quarto dela, que era o mais próximo do meu, agora já casou. E ela dizia assim, punha o travesseiro na cabeça e tal, e eu mordia e tal, e acordava ela. Ela foi crescendo, quando adolescente, ela ia para balada, e chegou de madrugada, eu fiquei com dó e não fiz isso. Fui embora. Aí ela ligou na empresa, 10 horas da manhã, falou, o que houve? Quem você pensa que é? Eu falei, o que foi? É porque, mas eu não quis te acordar. Eu falei, eu não te perguntei? Eu falei, meu Deus. Eu achei que eu ia protegê-la. Ela achou ruim porque eu não fui. Ela disse que eu era irritantemente feliz. Cara, a criança, por que as pessoas estão abrindo mão disso? A família. Cara, você tem mãe? Você tem noção do que é ter mãe? As pessoas ficam esperando ir pro retrovisor. Aí lamenta, eu perdi um ente querido na pandemia, eu perdi um ente querido numa situação ABCD. Como é que você está vivendo com seus entes queridos? Porque eles vão, o tempo acabar. Em vez de você ficar esperando o tempo acabar, como é que você está vivendo agora? Porque é o seguinte, as pessoas ficam reclamando do ente querido que perdeu, no para-brisa, no retrovisor, e esquece de olhar no para-brisa que tem 10 vezes mais ente querido que não dá um bom dia. Depois lamenta porque foi pro retrovisor. Cara, do retrovisor você não pega mais. Então é o seguinte, eu vivi com meu pai e com a minha mãe os melhores momentos da minha vida. Minha mãe foi embora quando eu tinha 7 anos e meio. Pensa num cara que ela deixou protegido nos valores, blindado. Não sabia ler nem escrever, mas imagina uma coach. O meu pai, o ajudante dela, era sensacional. E eu fui criado com valores. Então eu sou blindado nos meus valores. Eu acho que o tal do dinheiro, do patrimônio, cara, isso é tão relativo. Isso não tem pobreza que resista 16 horas de trabalho. Você trabalha 16 horas e ganha dinheiro. Mas, cara, tem gente que está ganhando dinheiro e está deixando com que as suas conquistas fiquem maior que você. Sem dúvida. Cara, não é o tamanho do seu patrimônio, dos seus bens, do seu diploma. É o seu tamanho. Que tamanho que você é? Está perdendo a sua referência, perdeu os seus valores. Você abriu mão da criança que é você. Como é que você consegue ser tão feliz? Eu pergunto, por que você não consegue? Você acha que é uma atitude, que é uma forma de mudar a forma de ver as coisas? A Olha, felicidade. Eu vou até pegar pesado. As pessoas dizem que é inteligente. Eu não acho que um cara que sofre é inteligente.
Como é que você faz isso com você? Eu sou apaixonado por mim. Então eu acho que inteligente é você ser leve, você praticar humildade, praticar a gratidão, a espiritualidade, você reconhecer os valores do outro em vez de achar os defeitos. Eu costumo dizer o seguinte, eu olho para você e eu vejo uma figura divina. Uma obra de arte feita por um artista chamado Deus. E o mesmo artista que me fez e que fez esse cidadão. Então, cada um de nós foi feito por esse artista. Quem sou eu para criticar a obra do cara? Que nível que você está? Você acha que você está capacitado para criticar a obra desse artista? Olha a capacidade do cara. Não tem 2 íris, não tem 2 impressões digital, não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos. Olha como o cara é bom. E ele tem mais de 8 bilhões de obras e faz em série. E não repete uma. Aí tem gente que tem dúvida se essa energia existe. Então, filho, agora, existe ou não? Cada um na sua. Não estou falando de religião, estou falando de vida real. Se todos nós somos semelhantes e o artista é o mesmo, por que um de nós acha que está no nível de criticar o outro se o artista que te fez é o mesmo artista que fez o outro? Eu vivo nessa leveza a vida toda. Eu não acho que as pessoas... Eu aprendi muito cedo a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. O cara vai te roubar, vai fazer não sei o quê. Experimenta dar bom dia e dar um sorriso para ele, para você ver se você não quebra ele. O cara acabou de chegar na sua janela, dá um sorriso e dá um bom dia de verdade. Ele pode até levar o bem material, porque ele está precisando, por algum motivo, está no propósito dele, mas ele não te machuca. Cara, você quer quebrar alguém? Dá bom dia. O Deus que está aqui está no outro. O outro pode estar perdido, pode não estar se encontrando, mas o Deus está lá também. Foi o meu artista que fez ele. Dá bom dia para ele. E dá um sorriso para ele de verdade. E fala, tá bom, o que você precisa? O cara fala, não, senhor, eu quero só o seu celular. Já o que você falou? É forte o sorriso. É forte uma risada. É forte você visualizar o outro na sua frente. Basta que seja de verdade. Você contagia o outro. Faz isso com a criança. É que a sua bebê tem 7. Faz isso com uma criança de 3 anos. Sorria para ela. Sorria de verdade. E sorria de novo. No terceiro sorriso, se você for verdadeiro, ela sorri de volta para você. Se você tiver de sacanagem ou fazendo média com a babá ou com a mãe, ela mostra a língua das costas para você. Ela sabe que você é falso. Ou sabe que você é verdadeiro. Se você for verdadeiro, ela sorri. Não só sorri, como dá a mão e vai passear com você. Sem nem te conhecer. Porque ela sabe da sua energia. Gente, ninguém engana ninguém. Até quando as pessoas vão se achar a ponto de achar que fez um curso, um treinamento para saber quem é o outro, para controlar o outro? Isso não existe. Nós somos seres de luz. Onde você vai, a sua energia chega primeiro. Cara, então leva a melhor energia, sai de casa com ela. As pessoas vão trabalhar de manhã e saem de casa com DR. Você é louco? Não vai dar certo. Porque você leva a família junto. Você sai de casa com um problema com a família? Não faça isso, porque você leva a família. Como assim leva a família para o trabalho? É claro, você só tem um cérebro. É claro, está armazenado aqui no seu servidor, filho. Você vai levar. Você é um só, né? Não tem como dividir. Tá o tempo Quando todo, chega lá, você lugares. esquece de dar bom dia para Deus. Como assim? O porteiro abriu o portão para você, não perdeu, você não percebeu que era Deus. E não deu bom dia porque você trouxe um problema de casa. Eu gosto de quem tem um ponto de vista de que o trabalho de cada pessoa é como se fosse a extensão da mão de Deus pra gente, né? Eu trabalhei no McDonald's 9 anos e eu sempre escutei assim uma frase, toda a minha vida, que talvez vocês conheçam também, que é assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. Isso é um trecho de uma oração modelo, da forma como Jesus nos ensinou a orar. Agora, se você, acreditando nisso ou não, já ouviu essa frase, ou até já falou essa frase, pensa aí comigo. Quem está pedindo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está pedindo isso a Deus. Está pedindo o que para Deus? Será que essa pessoa está pedindo para fazer chover pão na minha casa? Está pedindo para fazer eu abrir o armário e brotar um pão ali do nada? Na verdade, todo mundo que está pedindo a Deus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está intercedendo por aquele que plantou o trigo, por aquele que colheu o trigo, aquele que moeu o trigo, aquele que fez a farinha, aquele que transportou a farinha, aquele que assou a farinha, aquele que fez o pão, aquele que transportou o pão e colocou nele 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pizza. É mole? Quando você fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de certa forma você está também intercedendo por quem trabalha, por quem te traz o alimento, porque o trabalho de todo mundo que está ao nosso redor é a forma como Deus tem de suprir as nossas necessidades. Você sabe como é que eu entendia que a minha mãe, que não tinha leitura nenhuma, me ensinou como é que agradecia o pão nosso de cada dia?
Eu morava numa favela, então o barraco, as tábuas não eram coladas e o sol entrava na festa do barraco, entrava o sol de manhã, ia na minha caminha. A mamãe dizia, põe o joelho no chão e agradece, é Deus, a luz te deu o privilégio de mais um dia. Esse era o pão meu de cada dia. E até hoje eu mudei de endereço e não mudei os valores. Quando o sol entra, eu mudei de endereço, então não é mais um barraco, é a veneziana que o sol entra igualzinho. E ele vem no meu quarto e eu agradeço o pão de cada dia. Ou seja, ganhei mais um dia, um diamante, 24 horas para lapidar. Você vai terceirizar? Terceirizar para a sociedade, para a família, para o governo, para a crise. Não, o diamante é seu. Cara, olha que privilégio. Você tem 24 horas para fazer o que você quiser e tem gente esperando que alguém faça. É isso aí. Geraldo, muita gente conhece a tua história, mas a gente queria te ouvir contando a tua história desde pequeno. Profissionalmente, você começou... Naquela idade, 8 anos. Aquilo ali me lembra exatamente a minha infância. Meu pai e meu irmão, que é um filho que tem 2 anos mais que eu, ir para a praia era o presente do ano. Consegui chegar na praia e levar alguma coisa para comer, porque para comprar lá não dava. Que praia que é? Ah, Praia Grande, né? É o litoral santista, só tinha lá. Era mais perto e a gente ia, tinha excursão, né? Podia parar na Praia Grande e a gente ia pra praia. Cara, era uma felicidade. Eu fui feliz a vida inteira. Eu não acredito que os tempos ficaram difíceis. Os tempos são diferentes. E naquele tempo era pleno, felicidade total. Olha a minha cara de alegria, olha a pose. Feliz, cara. E aí... Teu pai tá sério ali, né? Ah, meu pai é sério, meu pai é firme. E a gente ficava esperando ele na praia, ele nadava até sumir no mar. Depois ele voltava. E a gente falava, espera aqui. E a gente ficava ali brincando na água mais rasinho, e ele ia lá pro fundo e voltava. Meu pai era meu herói. Que legal. Foi meu herói a vida inteira. E aí, quando eu tinha 8 anos, eu arrumei um trabalho para sacar carvão. Eu consegui achar o meu propósito. Eu queria ser importante como a minha mãe. E aí eu conseguia trabalhar 12 horas por dia sacando carvão, ganhava pouco mais de meio salário, mas eu conseguia pôr em casa, é menos de um salário eu ganhava, mas eu conseguia pôr em casa café da manhã, pão com manteiga, café com leite, para 9 pessoas. E não tinha mais a minha mãe, mas eu punha para o meu pai e para os 7 irmãos, e para mim. Aquilo me deu um grau de importância, e as pessoas me perguntam, quando é que virou a chave? No primeiro milhão, no carro alemão? Eu falei, não, filho. Foi ali. Ali, eu descobri que eu podia ser importante, porque para mim uma pessoa importante é aquela que consegue fazer alguma coisa por outra pessoa. Fazer para ela e para mais alguém. Importante, para quem? Para quem você está fazendo alguma coisa. Olha então, eu tive essa alegria de poder ser eu, o cara, o melhor bolacha do pacote, o cara que conseguia pôr café da manhã, porque meu pai conseguia pôr a comida, a gente não passava fome. Mas ele não conseguia o café, conseguia o almoço, a janta, mas o café da manhã era muita coisa para ele, e eu fazia isso. Aquilo, nunca mais eu quis deixar de ser importante, nunca mais eu quis deixar de servir, de atender, de proteger, de dar direção, de fazer diferença para somar na vida de outra pessoa. Eu faço isso com uma felicidade tão grande, porque assim, as pessoas precisam perceber que nós nascemos locomotiva. Por que elas querem ser vagão? Se você pode, se está pesado é porque você está puxando. Por que você quer ser puxado? Cara, mas tá difícil. É porque você é locomotiva. É você que puxa mesmo. Agora, se estiver muito tranquilo e estiver muito suave, acorda pra vida que alguém tá te puxando. E puxando, você não sabe para onde. Cara, por que você quer ficar na mão de alguém, puxar, sem saber para onde a pessoa tá indo? O ser tá indo para algum lugar e tá puxando você. Você acha que eu vou trocar? Eu deixar o peso para ser puxado? Sei lá para onde? Não, eu puxo. Eu sempre achei que é mais fácil para mim. Eu assumo. Eu tive uma decepção. Minha mãe, quando a minha mãe faleceu, ela ficou lá no necrotério e eu achei que era só uma salinha que ela estava numa maca. Eu pus a mão nela para ela ficar quentinha, para eu levar ela para casa. Meu pai falou assim, minha mãe morreu, não, minha mãe está aqui, só está com frio. Eu fiquei segurando a mão da minha mãe, pedi um cobertor para a enfermeira, ela cobriu minha mãe e eu fiquei segurando. E eu não saía. A enfermeira falou, ele precisa sair daqui, né? Para me tirar de lá, falou assim, agora você já fez, tá? Agora vai ficar quentinha, pode ficar tranquilo. Você vai para casa, assim que ela ficar quentinha, ela vai. Eu fui para casa e tive uma decepção. Fiquei 3 dias esperando e fiquei decepcionado que a minha mãe não veio. Não ficou quentinha, não voltou para casa. Mas olha que interessante. Nunca mais eu terceirizei o problema. Eu entendi que eu não tinha que deixar a enfermeira fazer, eu tinha que ter cuidado. Eu deixei a enfermeira e me decepcionei. Depois, com o tempo, eu entendi que ela não tinha culpa. Então, eu não culpei,
Me decepcionei, mas nunca mais eu tive uma decepção, porque nunca mais eu criei expectativa. Eu não espero que ninguém faça. Eu prefiro eu fazer sem esperar reciprocidade do que esperar que alguém faça. Aí eu ando leve. Porque assim, ou eu estou fazendo alguma coisa para alguém, ou está tudo bem, porque eu não estou esperando que ninguém faça para mim. Eu dou bom dia para as pessoas, eu não espero nem que ela responda o bom dia. Mas eu dou bom dia de novo. E dou bom dia de novo. E quando a pessoa insiste em não responder, eu insisto em sorrir e falo que ele deve ser muito infeliz. Assim, o cara não consegue responder o bom dia. Mas eu sempre vou entender o seguinte, que o Deus está no outro. Claro. Eu dou bom dia para Deus. Se o cara não reconheceu e não despertou a parte boa dele para responder, que pena. Mas eu não me chateio com ninguém. As pessoas não têm poder de me incomodar. Essa é uma pergunta que eu tinha para ti, porque a gente vê essa alegria toda, esse sorriso, né? Você passou por momentos difíceis durante a vida. Não, diferentes. As pessoas falam, é difícil. Não, é diferente. Porque a mamãe me ensinou uma coisa sensacional, que eu só precisava do dia. E quando ela morreu, eu entendi que na lição dela de me fazer eu agradecer o dia, ela quis me ensinar na linguagem dela que nós temos um tempo e que o tempo acaba. Isso é o que tem mais de valor. O seu tempo vai acabar. Mas não é hoje, você ganhou mais um dia. Então curte esse diamante, porque pode ser que não tenha outro, ou que esse seja o melhor da sua história. Então eu aprendi isso. Quando a minha mãe foi embora, eu entendi que o tempo dela acabou. E eu não sofri, porque eu entendi o seguinte, ela me ensinou todo dia. Por que eu tinha que agradecer o dia? Porque o tempo acaba. Então eu entendi que o meu tempo é valer mais. Então todos os dias de manhã eu levanto e eu entendo o seguinte, o que eu posso fazer hoje? O pão de cada dia. O pão nosso de cada dia. Eu ganho quando a luz do sol aparece, a claridade aparece, eu entendi que eu ganhei um dia. E aí eu vou fazer daquele dia o melhor. Eu bato meta todos os dias. O seu gráfico, a quantidade de caminhões que você desmonta, a quantidade de peças, o faturamento. Eu levanto de manhã e procuro ver se eu bato uma meta de crescimento humano. Como é que eu faço isso? Com um sorriso, com um abraço. Eu levanto de manhã, eu faço um café, eu fazia para a mamãe. Quando eu tinha 5, meu irmão tinha 7. Levar para ela na cama. Hoje eu faço para outra mulher. Eu faço um cafezinho na maquininha, levo o café e um pedacinho de bolacha para ela na cama. Para a esposa, para fazer network. Porque assim, cara, fazer network você não pratica, você não faz um exercício para conquistar quem você acha que é seu? Verdade. Faz network dentro de casa. Vai ser de verdade, porque se você tiver habilidade para conquistar os seus, você sai com aquela energia e o porteiro olha para você e sorri. Porque a sua energia já é da conquista. Aí quando você vai num ambiente fechar um contrato na empresa, a hora que você chega lá, o cara olha para você, não tinha nem agenda para te receber, o cara fala, não, pera um pouquinho que eu vou te receber. Porque a sua energia chegou leve, a energia da conquista. Você já é ser verdadeiro. É o mesmo exercício que você faz com a criança quando você sorri para ela. Seja de verdade. A verdade contagia. E a fé. As pessoas falam assim, hoje eu estava brincando com vocês agora que eu fiz em Harvard, né? Você estava dizendo, como é que você fez no negócio da foto? O que você falou, pessoal de Harvard, que mais impressionou qual foi a pergunta lá? primeiro, João? Você fez alguma pergunta para ele? Ele estava falando. O que você falou lá em Harvard? Em Harvard, porque assim, todo mundo fala tanto de Harvard, de Stanford, não sei o quê, e eu tive a oportunidade de fazer uma palestra em Harvard. Uhum. As pessoas falam palestra, eu chamo de bate-papo, porque eu vou falando. E aí, eu falo de acordo com as pessoas que estão lá. E eu fui para lá, eu ficava olhando, e eu fui fazer uma entrevista com um cara sobre um treinamento que eu ia fazer, e ele perguntou para assim, Rufino, nós conhecemos muito bem a sua história, admiramos muito você, nós queremos saber o que você trouxe para nós. Eu falei, como assim? Eu trouxe? Eu estou em Harvard. Ele falou, então, é isso aí, tá? É vocês que trazem. Eu falei, eu tinha certeza que tinha uma coisa errada aqui. Não tem nada em Harvard que não tenha no mundo inteiro. A diferença é que lá eles acreditaram tanto que contagiaram o mundo todo a acreditar também. Então o mundo acha que indo para lá, ele volta melhor. E ele vai e volta. Por que ele vai e volta? Porque ele acredita. Cara, então eu entendi o seguinte, o problema não é Harvard, é você. Você acredita e você faz acontecer. Então eu entendi o seguinte, todo o treinamento, eu fiz lá relacionamento, gestão e vendas. Cara, vendas era como eu era pequeno, eu vendia limão só de sorrir, andando na feira, a madame sorria para mim, eu sorria dela, ela sorria de mim porque eu não sabia falar direito, não sabia pôr o preço do limão, mas ela ria, que ela achava engraçado, eu não saía com o limão só rindo e não fazia nada. Ela ria daquilo, a gente ria dela porque eu não sabia do que ela estava rindo. Ela ria, a gente ria, e a hora que ela encontrava a gente, ela abria a bolsa e comprava o limão. Harvard está ensinando isso.
Mas resumindo, é a força do sorriso. Vai ter um livro aí, hein? O jeito Harvard de vender limão, já já. É só sorrir, gente. Não precisa ir em Harvard, não. Sorrir é tão maravilhoso. É tão difícil assim. Aí, gestão. A minha mãe fazia uma gestão sensacional. Cara, ela não tinha nada, mas com ovo e um pedaço de verdura, ela fazia comida para um monte de gente. E eu, além da gestão, eu aprendi liderança. Ela era líder, ela separava um pedacinho para ela, esperava todos os filhos comer. Gestão de time, todo mundo comeu. E ela ficava esperando se ninguém ia ficar com vontade para dar a parte dela. Líder, servir, atender. Eu aprendi liderança com a minha mãe. E Harvard está ensinando isso com outras palavras. E relacionamento. Eu jogava bola num campo de futebol na favela. E jogava com todo mundo e se brigar, minha mãe fazia ficar abraçado. Então eu não brigava. Convivia com todo mundo, não queria ter o constrangimento do abraço, então não briga. Então, Harvard ensina isso, conviver com os diferentes. Relacionamento é conviver com os diferentes. Você quer se relacionar bem? Não julga, não conviva. As pessoas são boas, são diferentes. Nós somos bichos. Se você pega um bicho, qualquer animal, você trata bem ele, pode ser a onça, pode ser o cachorro, você trata bem ele, daqui a pouco ele está do seu lado, quietinho, e alguém chega perto de você, ele rosna. Tipo assim, aqui não, ele protege você. Mas não é um animal feroz? É feroz para proteger você. Você tratou ele com carinho, ele vira um protetor. Então, gente, nós somos esse animal. Trata as pessoas com carinho, que ela passa a querer proteger você. Então eu aprendi a conviver com os diferentes, entendendo que as pessoas são boas, elas só são diferentes. Por isso que eu dou um sorriso e não julgo o cara. E o cara, em vez de me roubar, ele rouba o outro. Que tá com a cara burrada. Ó, cara, eu fui assaltado, eu era gerente. Eu trabalhei dos 13 aos 30 anos numa multinacional, do Grupo Play Center. E eu era gerente de uma loja no Shopping Eldorado. O cara entrou lá, na loja, depois do horário, os caras entraram armados e tal, e colocou toda a gente numa sala. E eu atendi ele gentilmente, entreguei o que queria, falei, nossa, fica tranquilo, tá seguro, só não machuca o time, são tudo gente que precisa trabalhar e tal. E o cara ficou me olhando assim, eu com um relógio bacana, pulseira, o outro veio, arrancou minha corrente, arrancou a pulseira, o outro olhou para ele assim, e eu continuei, falei, tá calma, eu tiro para você. Ele arrancou. Aí eu falei, bom, tá, o dinheiro tá aqui, tá no saquinho. O cara bateu no ombro do outro e falou assim, devolve as coisas dele. Devolveu minha pulseira, devolveu meu relógio. Falou, cara, bacana, só segura o povo aí, não faz alarde para dar tempo da gente sair, tá bom? Pra gente não ter que voltar para a loja. Eu falei, tá feito. Falei, valeu, negão. E foi embora. Foi embora e esqueceu que tinha um cofre a mais que ele não abriu. Então ele pedisse, eu ia abrir. Cara, e eu não fiz na maldade, estou esperando. Ele que quis ir embora e ficou tão tranquilo que ele nem quis mais procurar nada, acho que já tinha levado o suficiente e foram embora. Quando eu cheguei na empresa, meu patrão me chamou, falei, puxa, cheguei lá e foi me dar uma bronca. Por que foi? Você é louco, o que você fez? O que eu fiz? Você tinha que ter aberto outro cofre, mas ele não pediu. Você vê, meu patrão preocupado comigo. Você vê, queria que eu tivesse atendido. Eu falei, não, mas chefe, ele não pediu. Eu não abri porque ele não pediu. O senhor nunca mais faça isso. Eu disse, sim, senhor. Abra todos. O dinheiro dele. Assim, você vê que interessante, pelo né? Cuidado. Você fazer o bem. Eu fui educado por esses caras. Eu trabalhei lá 20 anos. Dos 13 aos 30, quase 20, dos 13 aos 30. E eles me tratavam como se eu fosse da família. Comunidade judaica. Comecei catando bolinha do Hebraica. De lá eu consegui um emprego nesse lugar com 13 anos. E lá eu fiquei até os 30. Uau. E lá eu fui educado profissionalmente por eles. E eles são meus mentores até hoje. Uau. E me dão bronca como se eu tivesse 7 anos. Não perceberam que eu já fiz 10. Então, Agora... bronca. Eu não ando debaixo do guarda-sol deles fazem 35 anos. E eles me chamam lá no bairro deles. Eu vou lá, um tem 90 e pouco, outro tem 80 e pouco. Eu vou lá, eles me dão bronca, eu me posiciono, porque eu não tenho menos patrimônio que eles. Eu me posiciono e obedeço. Que bonito. E como é que você passa para os filhos, assim, tudo que você aprendeu durante a vida? Olha que interessante, né? As crianças são muito inteligentes, porque todos nós nascemos com esse grau de inteligência. É que hoje eles têm mais informação, então desenvolve mais rápido. Mas nós somos inteligentes por natureza. E criança copia. Olha que interessante. Nós somos bicho. Como é que o bicho anda? De 4. Nossas crianças andam de 4. 4 patinhas. Engatinhando. Só anda de 4.
Por que ela levanta? Porque ela vê você andando. Ela acha que ela também pode. Ela começa a segurar, naturalmente, por inteligência dela. Ela começa a copiar, tudo se copia, gente. Ela começa a segurar na mesinha, na cadeira, no sofá, daqui a pouco ela dá um passinho. E ela dá uma risadinha e fala, eu consigo. Ela dá mais 2 passos e bomba! E cai. Aí vem a resiliência, ela levanta de novo e vai de novo. E vai de novo. Daqui a pouco ela corre e não alcança ela. Ponto. A criança copia. Então, cara, seja aquilo que você gostaria para sua criança. Dá um exemplo. Por isso que eu falei, você quer chegar em casa e dar um presente para sua bebê? Dá um selinho na mãe dela. O exemplo, Não né? tem tablet que paga isso, tá? Você passa a ser o herói dela. Ó, meu amor, hoje vou obedecer o conselho aqui, hein, do Geraldo. Chegar em casa, selinho. Hoje. Cara, essa coisa que o dinheiro compra, você compra o smartphone X, ela quer o Y. Aí você compra um tablet, ela quer o amarelo. Aí você compra uma bicicleta, ela quer que tenha dupla rodinha. Aí você dá um selinho, ela dá uma risadinha e fala, isso é o cara. É tão simples, cara. Só que isso é acessível para todos. Ah, mas o cara com dinheiro, não precisa do dinheiro, é atitude. É comportamento, é jeito de fazer, é jeito de conviver. Nós somos bicho. É tudo igual, cara. Agora, como é que bicho carrega as baterias? Pega a baleia, a tartaruga, atravessa o oceano e põe um ovinho no mesmo lugar. Significa voltar para casa. Nós precisamos voltar para casa. É lá que é o nosso porto seguro. Como é que você saiu de casa de manhã se é lá que você carrega as baterias? Saiu com DR e vai deixar tudo aquilo queimado? Para a noite você carregar as baterias lá, você tem que voltar para lá. É lá que você começa a se refazer. É quando chega em casa, conta como é que foi o seu dia. Agora o cara chega em casa e começa, nossa, meu dia foi horrível. O trânsito, olha, meu trabalho, aquele diretor, aquele supervisor, aquele presidente é tosco. O seu filho ficou olhando e fala, nossa senhora, quero trabalhar não, deve ser horrível. Olha o que você está fazendo. Olha o exemplo que você está levando, que o trabalho é difícil. Aí, nossa, esse país, a política, aquele governo, aqueles parceiros, esse dólar, não sei o quê. O filho fala, eu quero sair desse país. Eu quero estudar fora, eu quero morar fora. Não, esse é o melhor lugar do mundo. Mas a gente leva tanta notícia ruim. Aí o cara liga a TV, desgraça de novo. E notícia ruim, notícia ruim. O cara fala, meu Deus do céu, onde eu fui nascer? E não está acontecendo nada. Uau. É que é tanta informação negativa, que desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam nos convencer que nós não podemos. A minha mãe dizia que eu podia. Dizer que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Mamãe dizia para mim que eu podia copiar, e na favela eu copiava os meninos que faziam certo, não é porque eu sou mais inteligente ou mais honesto, é que os que faziam errado duravam menos. Eu queria durar mais, então eu copiei os que faziam certo. Os que faziam errado eram presos, mortos, e os outros duravam um pouco mais, eu queria durar um pouco mais. Então tá tudo pronto, é só copiar, porque as pessoas estão reinventando a roda. Copie aquilo que funciona e não tem como você ser feliz se você não tiver base. A base é a família. Não tem como você ser feliz sozinho. Você precisa dos outros. Nós precisamos da energia do outro. A pandemia, todo mundo se afasta. Eu não me afastei de ninguém. Eu continuei abraçando. Ah, mas você não pegou o Covid? Não, eu só pego o que me interessa. Cara, eu não peguei nada. Porque a espiritualidade é o abraço Deus que está no outro. A energia boa, a felicidade. Isso tira qualquer mal. Então eu não pego nada, não acontece nada, estou de bem o tempo todo, de bem com as pessoas, e eu convivo com os deuses. Aqui, ó, tem um monte de deuses aqui. Eu olho para as pessoas e eu carrego a minha bateria com a energia do outro. O outro pode até não ter descoberto ainda que Deus estava lá, mas eu tenho certeza. Então eu convivo com essas pessoas e vou embora com a energia leve, todos os dias da minha vida. Por isso que eu não acredito em tempos difíceis, os tempos são diferentes. Uau. Ô Geraldo, uma vez estava conversando com uma pessoa assim, experiente, como você. Ele me falou assim, sabe como é que eu contrato funcionário? Vou contratar um estagiário que está começando agora na equipe, uma pessoa nova, primeiro emprego. O pessoal tudo faz, um monte de entrevista, processo de seleção, pergunta um monte de coisa, faz uma prova, faz isso, aquilo. Eu faço uma pergunta só. Eu chego para esse jovenzinho no seu primeiro emprego e falo assim, você arruma sua cama? Outro dia eu ouvi uma entrevista sua de como você fez um processo de seleção para um CFO, quando seus filhos admitiram lá. Qual que foi o critério que você estava usando para escolher um diretor financeiro? Meus filhos, que eu estava inovando a empresa, cara, inova a tecnologia, mas preserva os valores. E eu sou de preservar os valores. Não tem problema que venha a tecnologia, porque precisa vir um novo. Meu filho, inclusive, tem um livro que chama Inovação para Não Inovadores. Vem com a tecnologia, com a inovação, mas preserva os valores, porque eu não sou inovador, eu sou conservador, a minha idade não é igual a dele.
Mas eu aceito que precisa inovar, então que ele venha e traga os filhos para o trabalho. E meus filhos foram contratar gente nova e queriam tirar minha gerente financeira. Eu falei, não, traga os seus, mas deixa o meu aí. E aí eu protejo as pessoas, eu cuido das pessoas e as pessoas cuidam da empresa. E chegou a gente nova, contratar CEO, CFO, eu falei, tá bom. Os caras paravam lá nos carrão e eu ficava olhando se ele cumprimentava a minha recepcionista com um sorriso. E depois que ela encaminhava eles até uma sala confortável com ar-condicionado, a minha copeira era um charme. E ela vinha servir um cafezinho numa xícara de porcelana, eu ficava olhando se ele agradecia o café, olhando para a copeira. Se ele não agradeceu o café e se ele não sorriu, ele vai ser CFO da PQP. Lá não. Porque assim ele vai queimar meu time. O cara não sabe lidar com gente, o cara não sorri para as pessoas porque ele é CFO. Cara, não. É ali que você começa a preservar o time, valores. Cara, trata bem as pessoas, não subestima. Então eu sempre tratei, eu não admito na empresa, não importa se é gênero A, gênero B, se o cara é menino, é menino, todo mundo com o maior respeito, se é branco, amarelo, preto, todo mundo com o maior respeito, todo mundo tem que se tratar bem e é a mesma democracia de casa, tá? Brigou, tem que abraçar, tá? Nós não temos dois colaboradores que não se dá. Ou eles se abraçam, ou eles se dão bem, ou algum dos dois vai embora, tá? Porque tu tiver humildade, vai embora. Mas a gente preserva relacionamento. E eu sempre protegi isso. Cara, quais são os nossos valores? Cara, não é de onde você vê, onde você se colocou, é para onde é que você vai? Quanto tempo você ainda tem? Você não vai viver feliz? Você não é feliz sozinho? Ah, eu piloto meu próprio avião. É, bem, e quem abastece para você? E o aeroporto, de quem que é? E quem dá sinal na torre para subir? Pilota avião sozinho? Como? Então, baixa a bola. Ah, e quem é que comanda? Sabe quem é que no final para um avião subir? Precisa do sinal da torre. Você sabe quem é a torre? A mulher. Tudo que você faz na vida, a última palavra é de uma mulher. Olha a estrutura de vocês aonde vocês chegaram. Então, quem é líder de vocês? Eu duvido que vocês não são comandados pela mulher. Você olha para um cara, o cara é todo feliz, todo simpático, igual vocês dois. Tudo feliz, tudo simpático, tudo resolvido. Ah, com certeza é a mulher que manda. A plateia gostou. Muito bom. Deixa eu fazer outra pergunta. Queria saber um pouco da sua relação com o seu trabalho. Meu trabalho. Só que deixa eu te contar uma historinha. Tô vendo a gente aqui, vestido assim, com essa roupa bonita. Bonito. Da reserva. Quentinha. Da reserva. Hoje eu tô aqui, ó, todinho vestido de preto. Eu lembrei que eu assisti um filme recentemente do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha tem aquela roupa vermelha. Só que aí eles foram lá e inventaram uma tecnologia nova e fizeram uma outra roupa pro Homem-Aranha, todinha preta. E era uma roupa super tecnológica. E a roupa, se você rasga ela se regenera sozinha. A roupa se conserta, a roupa sabe as atividades que ele ia ter que fazer no dia, ela já tem o mapa, ela já sabe se o crime tá pra lá, se tá pra cá, ela já sabe tudo. Só que o que aconteceu? Com o tempo, essa roupa ela ficou tão esperta e tão preparada que ela começou quase que a trabalhar sozinha. Então, o Homem-Aranha vestia aquela roupa preta e ele começava a fazer o trabalho que a roupa queria que ele fizesse. A roupa é que ia pro trabalho, não era mais ele. Então ele ia dormir, às vezes ele não conseguia dormir, porque a roupa não queria parar de trabalhar. Às vezes ele ia, na verdade ele estava dormindo assim, ó, mas a roupa estava... E eu olhei aquilo lá e falei assim, será que sou eu que tenho o meu trabalho? Ou será que é o trabalho que me tem? Porque aquela roupa pra mim tava assim, cara, às vezes a gente tá indo num modo de um piloto automático, igual um robô trabalhador lá, porque a gente tem que ir, porque a roupa tá mandando ir, porque o trabalho, a tarefa, a missão, o crachá, o cargo, e a gente tá vivendo que a gente não tá mais nem conseguindo equilibrar as coisas aqui. Você já trabalhou muito na vida, e você construiu um monte de coisas também. Pra você, qual que é a relação que você tem com o seu trabalho? De não trabalhar. Eu parei de trabalhar quando eu tinha 15 anos de idade. Eu consegui ser líder com 15 anos nessa multinacional que eu trabalhava. Eu já era líder. Então, eu sempre acreditei das pessoas. Eu não duvido da capacidade de ninguém. Eu acho que todos nós somos igualmente inteligentes e capazes. Então, tudo que eu aprendia, eu passava em seguida para outra pessoa. Esta pessoa pegava o jeito e
acabava fazendo o que eu tinha que fazer, mas a maioria delas começaram a me superar. Eu achei sensacional. Você ensina com carinho, querendo ajudar a pessoa, ela aprende o trabalho e supera, faz melhor que você. Aquilo que você ensinou. Como ela já está fazendo melhor que você aquilo que você ensinou, você vai fazer outra coisa e vai crescendo o time. O tempo passou e eu comecei a me dedicar a preparar pessoas, a liderar, compartilhando e não guardando carta na manga, passando tudo que eu conhecia. E as pessoas foram chegando. Com o tempo, meus líderes, meus encarregados, meus gerentes foram ficando melhor que eu, o que permitiu que eu fosse diretor dessa multinacional. Eu continuei ajudando meus irmãos, preparando e fui contratando pessoas, e mesma coisa, preparando pessoas. E com o tempo vieram meus filhos, a minha esposa primeiro, depois meus filhos. A minha esposa ficou melhor que eu em gestão e financeiro. Trabalhou comigo desde os 14 anos de idade. Primeiro no mesmo trabalho que eu tinha, depois no nosso CNPJ. E ela me superou, ela faz gestão melhor que eu, financeiro melhor que eu. Os meus filhos vieram e começaram a ir para a operação e para a coordenação, para a organização. Foram para fora, estudaram, viajaram em alguns países do mundo, buscaram conhecimento, vivência e me superaram naquilo que eu ensinei na minha atividade. E todos foram ficando melhor que eu. Eu fui me especializando em fazer nada. Eu vou dizer uma coisa para você, morro de inveja, eu estou fazendo pós-graduação. Sem fazer nada. Mas na verdade você está falando de uma das maiores habilidades, né? Que é passar conhecimento adiante, formar pessoas. Isso, por que você acha que é você que sabe fazer? Por que você acha que se você sabe, o outro não sabe, ensina para o outro? O outro vai errar, é claro, você também não errou. Porque assim, eu fico preocupado com aqueles que não erram. Aquele cara não erra em nada, tá maquiado. Ou então tá sofrendo. Porque assim, ou então ele não tem ousadia, ou então ele não acredita nele. Porque se você acreditar em você, você vai. É claro que você vai errar. Então, gente, eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Quando prova o contrário, não tem problema. Eu dou uma segunda, uma terceira chance, uma quarta, uma quinta. Só não pode repetir os mesmos erros. E as pessoas vão crescendo. A minha gerente principal é mulher. Ela está comigo, vai fazer 30 anos. Ela cometeu mais de 10 erros. E foi crescendo. Ela era ajudante de arquivo e hoje é gerente geral. Eu confio muito na força da mulher. Né? Então, a maior parte do nosso comando das empresas que a gente tem são mulheres. E eu só fico do conselho, que também sou comandado por uma mulher que é a minha. Cara, baixa a bola. Tem gente que tem prazer em demitir, né? Porque é uma sensação de poder, né? O cara errou a primeira vez, já demite pra mostrar aquele que manda. Eu tenho um amigo que a gente bate muito bola, fala assim, eu demito. Eu falo pra você, eu dou segunda chance. Você é mole, eu demito. Eu falo assim, mas quantas vezes? Olha, nós estamos falando de um setor aqui que você demitiu 10 vezes em 5 anos. Eu demiti nenhuma. Eu duvido que quem você contratou agora tem a habilidade do cara que eu tenho lá. Exato. Dá mais trabalho para treinar o cara. E aí você começa a liderar por admiração. A pessoa sabe que ela errou. Você deu oportunidade. Ela já fica com sentimento de gratidão com você. E ela quer te agradecer e ela procura não errar de novo. E se ela errar de novo, dependendo do erro, ela até tentando acertar. E essas pessoas que erram mais têm mais anticorpos, mais habilidade. Verdade. Elas acabam se preparando mais pro que vem. A maioria das pessoas também tem medo do erro que pode ser decisivo para a empresa. Você acha que você tem mais tranquilidade porque também você já quebrou algumas vezes, já teve dificuldade financeira na vida e você pensa, cara, eu sei que mesmo com dificuldade eu vou superar. Eu sou experiência, resiliência. Eu sou experiência viva disso. Eu quebrei algumas vezes. Olha que eu observo nas pessoas que eu treino. Eu já quebrei 6 vezes. A única vez que eu quebrei, que eu acho que não foi culpa minha, foi quando desenterrou minhas latinhas, que eu enterrava dinheiro. A máquina passou, levou dinheiro de 2 anos acumulado. Latinha de leite, latinha de leite em pó. Latinha de leite em pó, eu punha o dinheiro, juntava o dinheiro na semana e ela enterrava o dinheiro. 2 anos fazendo isso, a prefeitura foi limpar o terreno, levou meu dinheiro. Aquilo ali eu acho que não foi culpa minha. 2 anos juntando dinheiro. Dos 9 aos 11 anos. De lá pra cá, as outras vezes que eu quebrei foi ajudando, mas tudo era decisão minha, então culpa minha. Agora, olha que interessante. Eu nunca quebrei os meus valores. Eu nunca fali, eu nunca fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro.
Eu nunca perdi a credibilidade, eu nunca sacaneei ninguém, eu nunca tirei nada de ninguém. Eu só ficava sem dinheiro. Dinheiro você ganha de novo. E cada vez que eu ganhava, eu subia um degrau, porque eu tinha aprendizado. Eu olhava no retrovisor e via os postos que eu cavei, os buracos que eu passei, e a estrada ficava mais leve na frente. E aí, mas o cara falava outro dia, mas e se você quebrar de novo? Eu ganho de novo. Mas agora você não quebra mais. Eu falei, não sei. Mas cara, não tem verdade absoluta. Tipo assim, você não sabe de nada. Assim, você sabe um pouquinho de muito pouco. Ou um pouquinho de cada coisa. Mas no geral você sabe muito pouco de nada. Porque assim, então cara, mas eu já tenho um puta aprendizado da puta vivência. Bem. Agora você saiu ali na porta, com aquilo você não contava, né? E tirou sua vida. Cara, todos os dias eu levanto de manhã e falo assim, o que eu posso fazer hoje para aprender, para compartilhar, para somar, para poder fazer network, para poder auxiliar, para poder pra contribuir com alguma coisa na sociedade que eu vivo. A sociedade é você. O governo é você. O país é você. Mas eu nasci na bosta. Esse país é uma bosta. Você nasceu na bosta? Não, né? Então, o país é você. Você faz o país, você faz a família, você é que tem que dar o exemplo aos filhos e é você que tem a responsabilidade de deixar um legado. Eu pretendo me tornar inesquecível. O que é o imortal? O que é um ser humano imortal? Alguém que a pessoa não esquece, quando lembra, sorri. Isso acontece com a minha mãe, acontece com o meu pai, e a única coisa que eu busco como propósito na vida inteira é me tornar um ser humano imortal como foi meu pai e minha mãe. Um ser humano que as pessoas lembram e não tem dor de estômago, não tem ranço. Lembra da pessoa e fala, puxa, aquele cara, legal, né? Valeu. Porque assim, cara, o que você conquista, você não leva. Então as pessoas precisam acordar para a vida que é isso, assim. Cara, quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Porque assim, as pessoas estão deixando o patrimônio, as conquistas, os diplomas, ficar maior que ele. É verdade. E que os valores, né? Então, cara, não, você tem que ser maior que isso. Porque isso você conquistou. As suas conquistas não podem ficar maior que você. Então, toda vez que eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei só sem dinheiro. Quem ganhou fui eu. Aquilo não é maior que eu. Meu patrimônio nunca vai ficar maior que eu. E você tem muito amigo? Muito amigo. Por que eu tenho um monte de amigo? Porque eu entendo que todo mundo é amigo. Mas aquele cara tentou te ferrar, ele nem sabe o que está fazendo. Eu entendo o seguinte, o inimigo acontece quando você rotula ele de inimigo. Para que eu vou fazer isso? Eu vou sofrer, o cara está bem comigo. Então eu entendo o seguinte, para mim todas as pessoas são boas e pronto. Tem umas que não sabem o que está fazendo, mas eu não dou às pessoas o direito de me incomodar ou de me atingir, tá? Elas não me atingem. Tá? O cara é meu inimigo, é azar dele, porque eu nem percebi. Tem um acontecimento que eu acho muito interessante, que é o começo do século, lá, 1914, o Thomas Edison perdeu tudo que ele tinha, né? Ele tinha 67 anos, pegou fogo a fábrica dele, perdeu tudo que ele tinha. E o filho dele apavorado, correndo atrás do pai, né? Será que vai encontrar o pai? Será que o pai estava lá na fábrica e tal? Tava o Thomas Edison olhando em cima de uma colina, assim, a fábrica dele pegando fogo. Tudo que ele tinha era décadas de trabalho, né, de protótipos, de registros, ele tinha muitas patentes, né? E ele virou pro filho e disse assim, chama a tua mãe e a tua irmã para elas virem ver esse incêndio aqui, que é a coisa mais linda, olha só como tá bonito. Tinha muito químico, né? Então tava colorido o incêndio, pegando fogo a vida dele ali. E ele disse para a família vir ver que era um fogo muito bonito. O New York Times, o jornal, ele vem e pergunta pro Thomas Edison como é que você se sente perdendo tudo aos 67 anos? E ele diz assim, eu não tô perdendo tudo. Ali só tinha coisa. Tudo que eu tenho tá aqui. Eu tenho 67 anos e amanhã vou recomeçar do zero, ele disse. E através de amizades, de contatos, de pessoas que gostavam dele, conseguiu um empréstimo, recomeçou e continuou inventando as coisas. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele só falou uma coisa que eu acho que é um equívoco. Ele não começou do zero, ele começou do 8. Maravilhoso, claro. O que ele tem armazenado aqui, o que ele tem de vivência, experiência, esse cara nunca mais vai começar do zero, porque ele tem ele. Ele só perdeu as coisas. Ele tem ele. Por isso que sempre que eu recomecei, você vai começar do zero de novo? Não, do zero. Você faz um telefonema, você tem credibilidade e o cara fala, pode levar. Eu tenho uma história. Eu fui ajudar um mendigo não, um andarilho, que pegava água na frente da empresa. As pessoas levavam água para ele.
Mas um dia a gente estava muito agitado, eu falei, não, manda ele pegar, não tem gente para ir lá buscar água para ele, levar no portão para ele, manda ele entrar e pegar. Aí o diretor geral dele ele não entra. Eu falei, então ele tem que ficar lá. Eu me incomodei, arrogante, eu achei que eu estava sendo super arrogante, mas eu fui lá no portão, me irritei, fui no portão e falei assim, senhor, me desculpe, ninguém tem condição de parar para vir trazer água para o senhor, mas o senhor pode ir lá e pegar água. Eu autorizo, o senhor pode... Eu sei quem é o senhor. Falei, se você sabe quem eu sou, está autorizado. Você entra lá, vai lá na torneira e pega a mangueira, enche o seu galão, pode fazer isso, não precisa esperar ninguém, pode entrar e pegar sua água. Ele falou assim, se o senhor não leva mal, eu fico constrangido que eu estou muito mal arrumado. Se o senhor não levar mal, eu espero. Mas você espera, ninguém vai trazer água. Mas eles trazem, eu posso ficar aqui no seu portão, se o senhor não quiser eu vou embora. Eu falei, ai. Cara, eu me senti a mosca do cocô do cavalo bandido. Um cara assim, arrogante. Eu falei, nossa, sou arrogante demais. Peguei, baixei a bola, fiquei morrendo de vergonha da resposta que ele me deu. Peguei o galão dele e eu fui buscar água para ele. Levei água para ele. Essa relação de buscar água foi para os meninos. Ninguém leva água para ele, eu levo. E eu fui levando água para ele e todo dia ele aparecia na porta e eu levava água. Durou 6 meses essa relação. E eu comecei a conversar com ele, queria entender por que aquele cara tão educado, tão simpático, tão gentil e tão humilde, que me deu uma aula de humildade, estava fazendo na rua, morando debaixo de uma ponte. E o cara começou a me contar uma história que ele tem uma desilusão amorosa. Eu falei, desilusão amorosa com quem? Com a mulher. Eu falei, por acaso era sua mãe? Eu falei, não, minha mãe não. Mas você tem mãe? Você tem noção do que ela deve estar sofrendo de você estar na rua? E ele baixou a cabeça, eu comecei a conversar e tal. Eu falei, você vai deixar com a mulher, ou ela te ama, ou ela te odeia. Se você está na rua, ela não te ama tanto. Você acha que vale a pena? E comecei. Eu fui fazendo um trabalho, eu gosto muito de gente. E eu vejo Deus nas pessoas. Eu comecei a conversar com Deus dele, vai. Chegou um dia, eu falei, acho que você está muito para baixo. Você quer um abraço? Ele falou assim, nossa, seu Geraldo, toda vez que eu converso com o senhor, eu saio fortalecido. Tudo que eu queria era um abraço, mas eu estou muito sujo, eu volto para buscar esse abraço. Eu pensei, então vamos tomar um café. Eu falei, não quero entrar que eu estou muito sujo. Eu volto para te pagar o café e te dar um abraço. Eu falei, que bom. E continuou mais uns dias, depois ele sumiu uns dias. Passou 2 semanas, ele não apareceu. Eu falei, caramba. Eu fui lá na casa dele, estava fechado, mas ele fez uma casa sensacional, debaixo do viaduto do Cebolão ali da Marginal. Aí eu olhei e falei, cara, sensacional, mas onde esse cara foi? Um belo dia ele ia volta lá. Eu falei, ô cara, você está aqui, eu não achei mais você na sua casa. Eu falei, não, eu não moro mais lá, eu vendi. Eu estou indo embora. Só vim me despedir do senhor, vim pagar o café e se o senhor permitir, eu vim te dar aquele abraço. Cara, e eu dei um abraço nele, ele encheu o olho d'água. Falou assim, o senhor salvou minha vida. Eu estou voltando para casa daquela mulher. Eu falei, qual? A que te decepcionou? Não, com a minha mãe. A mulher que o senhor me lembrou que ela existia. Voltei, estou voltando para casa. Eu falei, mas você não quer um emprego, quer um dinheiro? Eu falei, não precisa, eu vendi minhas coisas, eu tenho dinheiro. E ele falou, mas o emprego, eu te dou emprego. Se você é uma simpatia, tá? Eu falei, não, só vou te pagar o café, eu tenho emprego. Eu falei assim, mas tem emprego onde? Ele me mostrou um telegrama, ele tinha conseguido uma caixa postal na rua de trás. Ele mostrou um telegrama de uma das maiores companhias de minério desse país, chamando ele de volta. Ele era engenheiro especializado em mina, em explosão de mina, e falava 4 línguas. Nossa. E o cara foi embora, me deu um abraço, chorou e foi embora. O tempo passou. Eu me meti em fazer negócio com um estrangeiro, montei uma puta operação, os estrangeiros foram embora, nós quebramos e eu fiquei sem poder comprar um caminhão. Mas tinha uma oportunidade de umas mineradoras aí no estado de Minas e que tinha uma quantidade significativa de caminhão que se eu conseguisse comprar, eu levantava a empresa de A para Z. Por causa da oportunidade do negócio. Aí, mas o cara só vendia todos, eu tinha dinheiro para comprar um. Falei, eu compro todos, mas eu compro um, levo. E você me faz em 18 meses, todo mês eu levo um, ou eu levo de 2, vai melhorando, eu levo de 2. Isso aqui é uma multinacional, não tem jeito, né? É uma empresa muito grande, não tem capital estrangeiro. Eu falei, não, mas eu posso fazer oferta? O senhor pode fazer. Eu peguei e fiz oferta por escrito. A hora que eu fiz por escrito, no papel está o embleminha da empresa. Eu mandei, e a carta subiu, o cara falou assim, passou o tempo, o cara me chamou de volta. Falei, Geraldo, foi liberado os seus caminhão. Eu falei assim, mas eu só posso comprar um. Ele falou, não, mas a gente sabe, só pode pagar de um em um. Mas só pode levar todos. Eu falei, como assim? Eu pago um e tira todos? Eu já achei
assim, sensacional eu poder pagar um e ir tirando. Não para pagar todo. Eu falei, como assim? Eu falei, tem alguém na cúpula da empresa que gosta muito do senhor. Perguntou se era de um negro, e se o nome dele era esse, e que podia vender os caminhões que ele pagava. Eu tenho certeza que é o cara. 4 anos depois. Que loucura, Geraldo. O cara era Que sensacional. loucura. Eu acho que é uma aula, porque... Enfim, a gente sabe que a vida não é fácil para ninguém e eventualmente a gente vai reclamar e aí vai entrar meio que num labirinto de ressentimento que só reclama, não sorri mais nada, não ajuda mais ninguém porque não se sente que não foi ajudado e aí você fica meio que num redemoinho de coisa ruim. E o que você está nos mostrando é que existe um redemoinho de coisa boa, que vai para fora, que espalha a felicidade. Deus é bom o tempo todo. Ele não põe uma pedra no seu caminho. As pedras já estavam lá porque é da natureza. O caminho é feito com pedra. Mas é degrau, é para subir. Deus não sacaneia ninguém. E quando você fizer alguma coisa para alguém, não espera reciprocidade. Eu adorei o abraço, esse cara me deu uma aula de humildade. Eu fiquei 6 meses recebendo doses de mentoria de humildade. Ele acha que eu só vi a vida dele, eu acredito que ele melhorou muito a minha. E do nada, ele não falei mais com ele, não sei, mas é coincidência demais. Ele sabia meu nome, sabia dos detalhes ele trabalhava na empresa. Uau. E aí, o telegrama que eu vi era o emblema da empresa que era dona da mineradora que eu estava vendendo os carros. Uau. Assim, cara, faça e pronto. Não espera nada. Eu não espero nada. Quando foram cortar minha luz, quando eu quebrei para arrebentar, foram cortar minha luz, o cara falou assim, o senhor não é o JR? Eu falei, sou. Ele falou assim, olha, o senhor vai lá na empresa que comprou a Eletropaulo, procura fulana de tal, diz que é uma recomendação nossa, ela vai parcelar para o senhor em 12 vezes, o senhor paga a primeira e traz o comprovante que eu não corto a sua luz. Eu falei, fui dar uma caixinha, porque não, pelo amor de Deus, sem caixinha, o senhor vai lá e faz isso. Amanhã mas eu não posso sair daqui, eu volto daqui a pouco. Então, na parte da tarde eles voltaram, mas não entraram, foram embora. No dia seguinte, ele voltou para pegar o papel, e falei para assim, mas, puta, sensacional, se cortasse a nossa luz, papá. Eu falei assim, não, a gente perderia o emprego, mas a gente não cortaria a sua luz. Eu falei, sério? Por quê? Você não lembra da gente, né? Eu falei assim, não. Eu falei, mas a gente lembra do senhor. Quando a Eletropaulo foi vendida para a OES, alguma coisa assim, a Light foi vendida, nós ficamos 6 meses sem receber, nós passamos na sua lojinha ali atrás, não era aqui ainda. E o senhor estava dando cesta de Natal para os seus funcionários, você deu para todos nós. Uau. Nós perdemos o emprego e não cortamos a luz. Você vê como volta. Eu não lembrava de nenhum dele, mas o senhor não lembra da rima, nós lembramos do senhor. O mundo é cheio de pessoas boas, se você não encontra, seja uma. Isso, faça você, não espere a reciprocidade não. Eu nem lembrava do cara lá atrás, eu imaginei, já tinha mudado de endereço, era na loja anterior. E o cara só perguntou, o senhor não é fulano de tal? Eu falei, sou. Ele só olhou, deu uma risadinha, olhou para os amigos dele assim, e me deu o endereço para eu resolver o problema e me salvou. Então assim, cara, faça o bem e pronto. Vale a pena. Não espera nada, vale a pena você ser do bem. O mundo tem muito espaço e muita oportunidade para gente boa, para você ser do bem. E tem pouca concorrência. E tem muito pouca gente querendo ser bom. Vale a pena fazer o bem. Vale a pena você ser do bem e fazer o bem. Dar amor. Não é que volta para você, está com você. Porque quando você faz o bem, você já está bem. Só de fazer. Então, cara, nem que seja por inteligência, faça o bem, faça pelo outro. Cara, solidariedade, generosidade, não precisa pandemia, não. Precisa humanização. Novo normal, você ser um ser humano melhor, começa de dentro para fora. É o que você pode fazer pelo outro, pela família, pela base, pelos seus semelhantes, e não o contrário. Não espere que ninguém faça por você, você faz. Eu costumo dizer que o brasileiro são seres humanos privilegiados e mal agradecidos. Ah, mas a nossa polícia acabou de nascer. Ah, mas o brasileiro... Você compara a gente com a Europa, com a Ásia. Cara, esses países têm milhares de anos, nós temos 300. Bons somos nós. Mas nós não estamos olhando para nós. A gente olha para Harvard e não olha para a gente mesmo. Cara, é você que é bom. É você que vai lá e faz. Onde você vai, você leva você. Então seja um ser humano melhor, porque o mundo está esperando por você com muita oportunidade. Muito bom. Maravilhoso, hein, João? Posso fazer uma última pergunta? Claro, faça a última pergunta aí, meu irmão. Meio que sem querer, todo mundo que foi passando aqui com a gente respondeu uma pergunta igual. E eu queria saber a sua opinião, seu Geraldo. O que é sucesso para você? Sucesso é um privilégio que nasce com todos nós. Você nasce com sucesso.
você nasce com sorte. Não confunda isso com conquista nem com dinheiro. Você nasceu e você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides. Você já nasceu com esse sucesso. Você já foi privilegiado, você já foi abençoado. Então não espere buscar o sucesso, ele sempre esteve com você. É que você está confundindo os valores. Você que está ouvindo é um cara bem-sucedido, então. Você que está assistindo é um cara bem-sucedido, né? Você nasceu bem-sucedido, você nasceu abençoado, você nasceu com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Falta só reconhecer e agradecer. Fica forte nos seus valores. Essa coisa de esperar sucesso por causa do primeiro milhão, sucesso por causa do carro alemão, sucesso por causa do cargo, da empresa, do diploma. Ei, isso são acessórios, isso são coisas. Porque na realidade a espiritualidade te deu vida. Cara, você quer mais sucesso que isso? Saber que você nasceu e tem direito a um dia. Sabe quanto vale o dia? Você venderia o seu dia por 1 bilhão, por 1 milhão? Não. Se você não vende o seu dia por 1 bilhão e você ganhou um hoje, você já agradeceu? Esse é sucesso. Você nasceu. Não tem sucesso maior que isso. Agora tem uma luz que te dá direito a mais um dia. E você ainda está procurando sucesso, você já tem o sucesso. Você não está sabendo o que fazer com ele. Maravilhoso! O Deus que existe em nós agradece o Deus que está aí dentro de você, emanando. Meu irmão, obrigado demais, seu Geraldo Rufino. Foi bom ou não foi, auditório? Auditório animado do Santa Correria! Santa Correria! Que coisa boa, gente. É espiritualidade pura. Vocês têm uma energia sensacional, né? Quando entra aqui, a energia já é boa. Então eu me sinto à vontade, porque, gente, nós somos seres de luz. Onde você vai, você leva você e a energia que te emana, a energia que carrega você. Então seja um cara do bem, sai com essa energia de casa e compartilha ela. Onde você chegar, o ambiente vai ficar leve e as pessoas vão querer ficar perto de você. E você vai querer ficar perto também de pessoas que têm essa energia. E quando as pessoas falam assim, mas tem gente tóxica, use a sua força positiva, a sua espiritualidade, a sua energia boa, para contagiar o que você chama de tóxico. O outro também se torna bom. Então, assim, o positivo sempre vai se sobrepor ao negativo. Então, quando você chegar, chega positivo. Que o negativo vai se deixar contagiar e fica tudo leve. Fica tudo positivo. É isso que acontece. Por isso que eu falo, gente, Harvard, por que você vai para lá e fica bom? É porque você chega lá, tem um monte de gente acreditando e você se contagia, convive lá e volta com outra energia. Faça isso aqui. Faça isso todos os dias, saia de casa com essa energia, compartilhe, volta para casa com essa energia e não chegue em casa falando nada que não interessa para a sua própria energia, carregar suas baterias. E você vai encontrar uma coisa que eu tenho desde pequenininho, chama-se felicidade. Bom demais. Falando em contagiar, você que assistiu esse episódio aqui, manda aí esse episódio aí para umas 10 pessoas, pro pessoal do seu trabalho, pro seu chefe, pra sua equipe, manda para todo mundo. Vamos contagiar todo mundo com felicidade nesse dia de hoje, hein? Não é isso, Pianges? Vale a pena demais, acho que é uma aula que a gente teve aqui com o Geraldo Rufino e é uma alegria fazer esse programa aqui porque a gente pode conversar com pessoas que nos inspiram demais e que sempre contribuem para justamente acontecer isso que você está descrevendo, melhorar o astral, e não só da gente, graças a uma tecnologia aí, vai estar no celular, no ônibus, no táxi, na casa das pessoas, e vai ser lindo de ver realmente essa contaminação do bem. Você sabe o que eu acho legal quando as pessoas compartilham esse tipo de bate-papo nosso? É que tem muita gente que só de ter humildade de começar a ouvir, ele começa a perceber que essas caixinhas que a gente vai se encontrando aqui, tá lá também. Muda de caixinha. Você vai achar pontos essenciais para você despertar a tal da felicidade. E em todas essas caixinhas já está o seu sucesso. Muda de caixinha, passeia nas suas caixinhas e você vai ver. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, Rufino, você é sensacional. Eu falo, você também é. É para onde é que você está olhando? Olha para você. Olha para dentro. Quer encontrar... Eu tenho uma mágica para você achar o Deus que todo mundo procura. Você fecha o olho, olha para dentro e depois você vem aqui, pega essa mão e pomba na outra. Deus está aqui, ó. Você quer encontrar ele, segura na sua outra mão. Ele anda de mão dada com você o tempo todo. Quando você segura uma mão na outra e olha para dentro, você se conecta com a figura divina. E você vai ver, cara, você é sensacional. Você só não está olhando para você. Geraldo, dos livros que você escreveu, qual, aquela galera que ainda não leu nenhum, qual que você recomendaria? Esse é o livro que eu indico para você aqui. Se você quer ganhar dinheiro, gente, qualquer coisa que você fizer na vida dá dinheiro. É só se dedicar uma quantidade de horas fora desse padrão de 8 horas. Você vai ganhar dinheiro. Então o livro chama Poder, o Catador de Sonhos.
Aquela coisa de catar latinha, eu ganhei dinheiro sacando carvão, ganhei muito dinheiro catando latinha. Pra você entender que ganhar dinheiro não é difícil. Parem de deixar das pessoas pôr isso na sua cabeça. Ah, mas é difícil ganhar dinheiro. Isso é mentira. É coisa que põe na sua cabeça. É possível. O não você já tem, tira isso da cabeça. Você já tem o sim. Dá o primeiro passo com amor, com paixão, com dedicação, com gratidão que Deus põe no chão. Isso está no livro Catador de Sonhos. Depois eu fui evoluindo, as coisas foram acontecendo e eu aprendi a lidar com o Deus que está aqui, com a mente. Você aprende a lidar com a sua mente e ela conduz tudo que você quer, inclusive o seu corpo, o seu físico. Chama o poder da positividade. É a fé colocada em prática. Porque as pessoas falam em fé, mas não praticam. Eu pratico a fé. Eu acredito e eu dou o primeiro passo, eu vou. Eu não pulo do 10º achando que vai dar certo. Dentro da minha possibilidade, eu pratico aquilo que eu acredito e dá certo. Então, você vai achar isso no segundo livro, chama O Poder da Positividade. É um jeito de você acreditar em você, entender que o que eu posso, o que essas pessoas que você acha brilhante que estão aqui pode, você também pode. É simples assim. Bonito demais. Muito bom. Obrigado. Fica aí a dica para você que quer saber um pouco mais sobre o Geraldo. Segue ele lá nas redes, veja os seus livros e que essas ideias aqui possam alcançar muita gente. Obrigado a você que acompanhou a gente, essa correria. Obrigado a galera da Chevrolet, a galera da Reserva. Reserva. Opa, eu tô muito bonito de reserva. Agora, eu tenho uma coisa que eu gosto de ajudar as pessoas. Toda segunda-feira, sabe como é que é a paixão por gente, né? 8h30 da manhã eu abro uma live que chama Segundô. Para as pessoas perceberem, você não quer curtir o sextou? Como é que você faz isso sem segundô? Então, na segunda de manhã, eu falo para as pessoas que todo mundo fica falando em crise, e problema de política, e problema de negativo, e problema de desencontro, e violência. Cara, eu abro uma live 8h30 da manhã para dizer o que eu e uma família de 150 pessoas, que tem quase 100 CNPJ, estamos fazendo nos últimos 15 dias. Nós crescemos 39% na pandemia e crescemos 30% ao ano em todos os negócios que a gente faz. Porque as pessoas estão dizendo de crise. Ninguém pôs fogo no dinheiro. Tem dinheiro demais, mais do que a sua capacidade de produzir. É para onde é que você está olhando. Já prestou atenção nas vilas, favelas, comunidade, periferia? 60% da população está lá. Já olhou para lá? Ali não tem carência, tem potência. Então, ajusta seu ponto de vista e entra lá, que você vai ver o seguinte, a gente fala de espiritualidade, tem muito a ver com esse ambiente que vocês criaram, que ajuda a família, que ajuda as pessoas, que é referência para a família, para as crianças. A gente segue vocês, acompanha vocês e admira o trabalho que vocês fazem. Então, eu faço isso que eles fazem aqui voltado para o empreendedorismo, para as pessoas entenderem que eu não tenho nada que você também não tenha. É o que eu estou fazendo para dar certo, com pandemia, sem pandemia, com troca de política, sem troca de política. E a cada 15, o resumo de cada 15 dias, fazemos toda segunda-feira, passando um pedacinho do que a gente está fazendo e dá certo neste país. O Brasil dá certo sim. O brasileiro é bom sim. As coisas vão para o lugar sim. E quem é que faz isso? Eu e você. É isso mesmo. É a gente que é o país, A gente né? faz. A gente que faz esse O país é só um território, gente. O resto A minha mãe, ela me abasteceu de autoestima também. Ela me dizia, confia em você. E aí ela me fazia ir de ônibus muito novinho para a escola. E eu perguntava, mas mãe, se eu me perder? Ela dizia, pergunta para as pessoas que a maioria é boa. A maioria das pessoas é boa. E era o contrário dessa coisa de não fala com estranho, cuidado com o homem do saco preto e tal. E outra coisa que ela me dizia é que amanhã vai ser melhor. Confia em você, confia nos outros e confia que amanhã vai ser melhor. Olha que sabedoria da sua mãe, né? Por que ela dizia amanhã vai ser melhor? É claro que amanhã vai ser melhor. Você ganhou mais um dia. Como pode ser pior se você ganhou mais 24 horas? Isso você tem que ganhar. Lembra que eu falei que se você vende, dá 1 milhão, você vende o dia de amanhã e não acorda, você não quer. Agora, então, olha quanto vale. Então, se você ganhou mais um dia, é claro que é melhor do que o outro. Olha quanto vale o seu dia. Então, os nossos pais, mães, eles são de uma vivência, de um conhecimento, de uma inteligência natural, só que as pessoas não estão querendo ouvir. O jovem, inclusive não é só jovem, não, muita gente da nossa geração não está querendo ouvir porque ele tem um smartphone e está chamando o Google de Deus. Então, ele acha que está tudo resolvido. Não, cara. Vivência não tem como você superar. Você precisa ter vivido. E essas pessoas viverem e querem te informar. Só que você precisa ter humildade de ouvir. Tá faltando humildade, gente. Baixa a bola e começa de novo. Maravilhoso! Geraldo Rufino, uma salva de palmas! Obrigado, Geraldo!
que agradeço. Até a próxima, meu irmão. Bom demais. Aê. Não, Deus não tá aqui, ó. Aí. Aí. Coisa boa. Coisa Meu boa. camarada. Aí. Prazer estar com Olha, você. pessoal, trabalho, família, família, trabalho. Existe um lado divino no corre nosso de cada dia. É boa. Foi bom, né? Sensacional. Sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só sabedoria.